Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar cada coração, cada vida, cada lar, neste momento do culto em seu lar. Assim nós iniciaremos o nosso culto cantando, orando a Deus, buscando a sua presença para as nossas vidas, pedindo que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos direcionando, nos fortalecendo e trazendo paz, alegria e visão na nossa caminhada. Assim vamos orar neste momento. Eterno Deus e Pai Celestial, ainda, Senhor, em Tua santa presença, nós nos curvamos perante a Ti, ó Deus, em oração, sabendo que esta é uma forma de falar com o Senhor, de tocar em Teu altar, de tocar em Teu coração e pedir-te, ó Deus, que o Senhor incline os Teus ouvidos a nós, mesmo dos altos céus onde o Senhor se encontra, que a Tua presença também se faça conosco neste momento, através do Seu Santo Espírito, e que possa nos ouvir, e que possa nos ajudar, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, de maneira, Senhor, que sejamos claros, que sejamos ouvidos, atendidos pelo Senhor. Fica conosco nesta noite. Dá-nos a Tua presença, dá-nos a Tua unção, a Tua direção, dá-nos, ó Deus, da Tua paz. E fica conosco nesta noite, que seja uma noite de descanso, uma noite de paz, de harmonia, e que seja uma noite que tenhamos sonhos de esperança e de prosperidade. Fica conosco, Pai. Aceita-nos em Tua presença. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita-nos em Tua santa presença. E abençoa todos que nesse momento estão aí ligados, atentos à Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito possa falar pessoalmente a cada um e trazer a cada um tudo aquilo de que cada um espera que o Senhor possa conceder. Assim nós oramos, agradecidos pela Tua unção, pela Tua presença e direcionamento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos cantar um hino do nosso inário cantor cristão, é o 417, que nos desafia a brilhar no nosso viver a cada dia, no nosso caminhar. Então, não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor. Então nós vamos cantar este hino, que você nos acompanhe também, 417 do Inário Cantor Cristão. A pastora vai iniciar e eu vou acompanhá-la mesmo aqui sem instrumento, cantando a capela. Cantemos. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez
talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais trilha tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Graças a Deus. Glória a Deus. Nesse momento eu convido a você que está nos ouvindo, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 1 ao verso 5, assim diz a palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Que texto da hora, né? Muito bacana. Mas nós vamos voltar aqui, o versículo 2, e vamos deixar ele aqui em destaque. O verso 2 do capítulo 4, que diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Essa é uma palavra para nós nesta noite. Esse texto, ele fala sobre os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós fomos chamados das trevas para a luz, para sermos, como diz o apóstolo Pedro, sacerdócios, o sacerdote real, não sacerdócio real. E como sacerdócio real, seremos, ou deveremos ser, bons despenseiros da multiforme graça de Deus, porque Ele espera que cada despenseiro seja achado fiel no acerto de conta, na sua busca, no seu encontro conosco. Então Ele requer que cada um de nós sejamos fiel a Ele. Então esse é o texto base para a nossa ministração. E este texto nos sugere o seguinte tema: importa que o despenseiro seja fiel. Fala comigo aí, queridos, mesmo em sua casa. Importa que o despenseiro seja fiel. Que eu seja fiel, que você seja fiel, que sejamos fiéis como despenseiros da graça
de Deus. Para falarmos sobre esse tema, queremos trazer aqui a lume sobre a questão da mordomia. É uma palavra que nós falamos muito na igreja, né? E que às vezes alguém acha que mordomia, né? Pessoas que estão aí de boa, né? Desfrutando aí da sua riqueza, da sua beleza, dos seus recursos, etc. e tal. Mas a mordomia bíblica é um dos relevantes princípios neotestamentários, né? Por assim dizer, a mordomia significa administração ou cuidado, né? Isto quando alguém te entrega algo para que você cuide e desenvolva bastante, de maneira saudável, de maneira, né, grandiosa. Então, esta é a figura do servo que governa ou administra o que é mais precioso do seu Senhor aqui neste mundo, aqui na terra, como servos fiéis, ou como nós falamos de embaixadores de Deus em terra estranha. Então o Senhor requer de nós esta boa administração, ou esta mordomia, né? Isso é o que Deus requer de nós, de acordo com os ensinos neotestamentários, né? Assim, dois exemplos para ficar mais claro sobre a questão da mordomia. Dois exemplos da função de mordomos na Bíblia que deixa assim bem claro para a gente. O primeiro exemplo nós encontramos em Gênesis 2,15, que fala sobre Eliezer ou Eliezer, mordomo de Abraão. Era um homem de extrema confiança de Abraão, e quando ele quis buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele confiou nesse servo que fosse e trouxesse uma mulher adequada para o seu filho, e deu a este servo joias preciosas, riqueza, para que ele pudesse dar para o pai daquela moça, de acordo com a cultura de sua época. E Eliezer foi fiel naquilo que Abraão lhe propôs, ou seja, ele foi um ótimo, um excelente mordomo. E o outro exemplo nós encontramos em Gênesis 39, os versos de 1 a 23, que fala de José como mordomo de Potifar. José era bisneto de Abraão, né, que também tinha um mordomo, e nesse caso, esse bisneto de Abraão foi se constituído servo ou mordomo de Potifar no Egito. E diz que Deus criou, assim o Gênesis, né, fala que Deus criou todo o universo e então colocou Adão para administrar a sua criação. E o Salmo 8, verso 6, diz que Deus nos deu domínio sobre as obras das suas mãos. Veja que Deus criou tudo e deu a nós o domínio de administrar, né, de cuidar, de fazer uma boa mordomia de tudo que Ele criou neste mundo, deixou em nossas mãos para sermos mordomos, para administrarmos de maneira correta, tá? Então, assim, nós somos mordomos de Deus, ou seja, responsáveis pelo cuidado e administração. Por exemplo, um bom
devemos ser bom mordomo do nosso corpo, né, da nossa vida. Também devemos ser bom mordomo do nosso tempo, ou seja, sabermos administrar o nosso tempo, né, os nossos dons e talentos e recursos que Deus tem nos dado, ou que Deus dará a nós, ou alguém que ainda não tem. Tá? Por exemplo, bom mordomo do planeta e o que Deus nos deu para zelar. O que você tem que Deus te deu para você zelar, para você cuidar, para você administrar, ou seja, para que você seja um bom mordomo. O que Ele espera de nós, queridos, é que sejamos fiéis em tudo aquilo que recebemos. Então você vai, nesta noite, de acordo com o que vamos falar, você vai fazer uma autoanálise de sua vida para entender melhor o que Deus te deu e o que você precisa fazer para bem administrar os dons de Deus em sua vida. Primeiro, administrando as oportunidades. Por que colocamos aqui em primeiro ponto aqui a administração das oportunidades? Veja bem, porque uma das áreas que Deus nos deu para sermos mordomos são as oportunidades, né? E sabe que elas vêm, aparecem praticamente, muitas vezes do nada, e a gente pega a carona nelas, ou aproveita essa oportunidade e seguimos em frente. Às vezes deixamos passar. Mas aqui tem uma pergunta. Você já teve alguma oportunidade em sua vida, né, na sua vida? Teve alguma oportunidade? Então você vai refletir sobre isto, pois constantemente as oportunidades passam por nós e se não a alcançarmos, certamente perderemos. Eu já falo sempre na igreja que as oportunidades são carecas, né? Que elas só têm um fio de cabelo e se perdermos esta oportunidade, certamente não acharemos outra e a gente fica a ver navios. Muitas vezes, amados, permitimos que as oportunidades deslizem por entre nossos dedos e depois damos conta de que não temos mais, de que perdemos aquilo que nos foi dado, que chegou em nossas mãos e não soubemos segurar e perdemos muitas vezes com bobagem, com besteiras e não apreciamos não fazemos conta, mas diz aí que muitas vezes o valor dessas oportunidades perdidas só chegam depois que não teremos mais. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para não perdermos as boas oportunidades da vida. Vejamos que na parábola dos talentos, que se encontra em Mateus 25, de 14 a 30, Jesus ensina sobre a mordomia das oportunidades, né? Ele fala ali da parábola dos talentos, né? E fala de que nós devemos conduzir com sabedoria e inteligência todas as oportunidades que nos vêm pela frente. Ou seja, os talentos, inclusive que já nos foi dado, né? Porque eu sei que você tem talento, eu tenho os meus talentos, nós temos talentos e às vezes achamos que aquilo é tão comum e achamos que talvez não seja um talento. Achamos que talento é sempre alguma coisa que os outros têm
e que nós não temos ou que não conseguimos ver em nós. Então vejamos que um talento, nos dias de Jesus, representava uma quantia considerável. Mas a parábola não fala de talentos apenas em nível de dinheiro ou bens materiais, mas fala também de valores espirituais. Veja que o servo que recebeu 5 talentos era um servo com grande capacidade pessoal de dons, acima da média dos outros servos. Era alguém capaz, disponível, alguém fiel. Por isso o Senhor lhe dá 5 talentos para que administre. Veja que o que recebeu 2 é alguém com habilidades menor, menos disposição ou empenho com a administração do seu senhor. E o texto mostra também que o que recebeu 1 talento representa aqueles com um envolvimento mediano ou pequeno com as coisas do seu senhor, um envolvimento talvez na média das outras pessoas. Mas todos foram expostos a situações comuns da vida para ali desenvolver seus talentos. Então, tanto aquele que recebeu mais, o que recebeu um pouco menos e o que recebeu menos de todos, ou o menor possível. Como eles foram colocados, expostos a situações comuns da vida, também nós somos colocados a situações comuns de nossas vidas, para que possamos desenvolver os nossos talentos de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Tem irmãos que têm talentos, mas têm tantos envolvimentos, tantas dificuldades e problemas, mas esse irmão vai fazer dentro da sua capacidade e vai produzir. Aquele que recebeu menos também deve fazer. Então, a verdade é que todos nós somos colocados, expostos a mesmas situações comuns do dia a dia, para que possamos desenvolver os nossos talentos. Segundo, como você tem administrado ou vem administrando os seus talentos? Como isto você tem feito? Olha, amados, os talentos, como já falamos, são oportunidades que Deus dá ao longo da nossa caminhada, o que Ele tem nos dado ao longo de nossa caminhada. A todos foi-nos dados talentos ou dons na vida e mais ainda no reino de Deus. Você que está engajado no reino de Deus, que faz parte do reino de Deus, aqui apresentado pelo corpo de Cristo, a igreja. Veja que ninguém pode chegar ao céu e dizer que não recebeu talento ou oportunidade alguma aqui neste mundo, aqui na igreja, no corpo de Cristo. Primeiro, as oportunidades, elas são diferenciadas para cada pessoa. Ninguém tem as mesmas oportunidades, mas todos nós temos oportunidades. Ninguém tem oportunidades iguais, ou o mesmo número de oportunidades, nem oportunidades do mesmo tipo. Deus se manifesta na diversidades conforme seus propósitos em cada um de nós. Lembrando
que Deus tem um propósito para a minha vida e Deus tem também um propósito para a sua vida, e compete a nós buscarmos em Deus o conhecimento, ou pela palavra, pela oração, pelos dons de discernimentos, ou quem sabe até mesmo pelo a própria sabedoria que nós temos comuns no dia a dia, né? Nós precisamos de ter algum método de buscar isto, de conhecer, né? Termos a prudência de examinar. Tudo isso faz sentido em nossas vidas. Veja que Deus criou cada um com diferentes dons e ministérios, mas com um alvo em comum, que é o de sermos todos úteis ao corpo de Cristo, como já falei, aqui representado pela igreja. Segundo, as oportunidades têm um objetivo. E sabe qual é o objetivo dessas oportunidades, queridos? É desenvolver esses dons. Veja que o que Deus espera de nós quanto às oportunidades, né, aqui da mordomia, é que surgem, voltando aqui, o que surgem não é que conservemos os nossos talentos, mas que desenvolvemos de acordo com a nossa possibilidade. Então, para ficar aqui mais claro, o que Deus espera de nós quanto às oportunidades que surgem não é que conservemos os nossos talentos, mas que desenvolvemos de acordo com a nossa possibilidade. Vejamos que a palavra de Deus em Mateus, aqui no texto que nós mencionamos sobre os talentos, o verso 13, é que que tenhamos que negociar, né? Ele diz o que? Negociai até que eu volte. Foi o que Deus, aliás, aqui no caso, o patrão falou para o seu mordomo: eu vou deixar isso com vocês, mas negocie, trabalhe, faça multiplicar até que eu volte. Vejamos que Deus não nos dará mais talentos do que podemos desenvolver. Ele nunca nos pedirá para fazermos além do que é possível. Esta é uma grande realidade. O que ele espera de todos os mordomos é que cada um se ache fiel, ou que sejamos fiéis, porque ele virá e pedirá conta de cada um de nós, e ele quer nos achar fiel àquilo que ele nos confiou. Terceiro, aqui vem a prestação de contas, e esta prestação de contas é para todos. Não é para o que recebeu 5 talentos, ou que recebeu 2, ou que recebeu 1. É para todos. Veja que o que a parábola nos ensina é que haverá uma ocasião em que todos se apresentarão diante de Deus para prestar contas. Mateus 25, verso 19, aqui dos talentos, ou oportunidades que lhes foi dada. Então é bom que você veja quais são as oportunidades que Deus tem te dado, para depois você não for pegado aí, como diz o povo, de calça curtas. Tá? Esse é um direito que o Senhor tem sobre os seus mordomos, ou o seu mordomo, o seu administrador.
já que somos mordomo administrador dos dons, ele tem direito sobre nós. Haja vista, esses dons não pertencem a nós, são de Deus, e Deus tem dado a cada um para que possamos desenvolver dentro da nossa capacidade, que ele percebe, que ele vê o que ele deu para cada um. Quarto, aqui fala sobre a recompensa. E essa recompensa só será dada, por incrível que pareça, ao servo fiel. Então, meu querido, minha querida, se você for um servo fiel, não importa se você recebeu 5 talentos, se você recebeu 2 talentos, ou se você recebeu apenas 1 talento, a recompensa será para o servo que for achado fiel. É isso? Ele vai dizer, assim como ele disse para o servo que recebeu 5 talentos, ele disse, olha, foste fiel sobre o pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele diz, entra para o gozo do teu Senhor. Para aquele que recebeu 2, ele disse o quê? Olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E aquele servo que recebeu apenas 1 talento, se tivesse trabalhado e feito multiplicar pelo menos mais 1, não tenha dúvida de que a palavra do seu Senhor seria, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Então, a importância aqui da parábola é falar que a recompensa será para aqueles que forem achados fiéis. E nós precisamos ser achado fiel diante de Deus. Veja que o Senhor elogiou e recompensou os servos encontrados fiéis. Quando o servo é fiel, sempre há uma satisfação por ter recebido a recompensa do Senhor e pelo seu dever cumprido. Todos nós ficamos felizes quando falamos, graças a Deus, cumprir com aquilo que foi confiado em minhas mãos. Você recebeu algo e você devolveu fielmente, com aquilo, com a função para a qual foi designado, você fica fiel. Eu dou graças a Deus todo final de dia que chego em minha casa e olha, eu consegui resolver, consegui fazer aquilo que estava proposto a mim. Eu vou deitar e vou dormir e vou descansar com a mente tranquila, porque eu estou feliz. Estou feliz. Então, é a mensagem do dever cumprido com aquilo que Deus nos deu e que fizemos fielmente, sem nenhuma emenda, sem nenhum arranjo, que fizemos fielmente. Isto teremos recompensa e também teremos a recompensa interior, a paz no coração, porque fomos achados fiéis. Quinto, quanto ao servo fiel, ou aliás, quanto ao servo infiel. O servo infiel não foi o que tinha mais capacidade ou menos capacidade, que muito lhe havia sido dado e ele não deu conta, mas foi justamente aquele a quem fora dado apenas 1 talento. Irmãos, tem um dito popular que foi copiado da palavra de Deus que fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. É isto? Então, a quem menos é dado, não quer dizer que não vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Mas vai ser cobrado dentro daquilo que foi lhe dado. Então,
serve para nós analisarmos isto, tá? O servo infiel, eu falei, não foi o que tinha mais nem menos capacidade. O erro desse servo infiel, né, como já fala, é porque ele foi negligente, né? Negligenciou a sua oportunidade. Talvez porque tenha achado que um talento era muito pouco. E eu digo para os irmãos, quantos acham que não fazem diferença no reino de Deus? Né? Porque talvez você se acha pobre, se acha com menos cultura escolar, universitária, ou não tem uma universidade, ou não tem muito dinheiro, ou não tem muito conhecimento, ou porque tem bastante idade, porque tem pouca idade. Às vezes passamos por isso tudo, tá? Passamos muitas vezes por isso tudo, tá? Mas eu volto aqui a dizer, né? Quantos acham que não fazem diferença no reino de Deus e por isso negligenciam o seu talento? Né? Você já pensou nisso, do que eu falei agora há pouco? Não faço muita diferença. Você pode pensar isto de você mesmo para você, para com os demais, aqueles que você acha que tem mais do que você, ou que é melhor do que você. Mas você tem responsabilidade. E Deus também cobrará de você por um talento que Ele te deu. Entendeu, meu querido, minha querida irmã? Sexto, maiores responsabilidades. Veja que o que tinha 10 talentos, recebeu mais um. Ou seja, não foi apenas, né? O verso 29 diz, então, a parábola ensina que quem utiliza bem as suas oportunidades recebe mais ainda, bem um a mais, tá? Enquanto aquele que é infiel com o que Deus já tem lhe dado, ainda que pouco, perde até o pouco que lhe foi dado. Então você prosperou, você recebe mais. O que recebeu 5 talentos, que prosperou, ele disse que, olha, pega esse um que tem aí, dá para aquele outro, porque ele prosperou mais. Então, amados, não perca a oportunidade de ser bom e de ser útil no reino de Deus. Você pode sim fazer prosperar o seu único talento que você acha que só tem um. Muito bem. Terceiro, há 2 tipos de oportunidades em nossas vidas. Quando nós paramos para pensar sobre isso, então nós precisamos analisar que há 2 tipos de oportunidades. Primeiro, são oportunidades espontâneas. São aquelas que surgem sem que tenhamos feito nada para que elas apareçam. Elas estão sempre ao nosso redor, o tempo todo, e espera que nós a utilizemos. Às vezes nós achamos que não temos, mas às vezes tem uma coisa simples e nós precisamos estar atentos, porque elas sempre batem em nossas portas. Muitas vezes, queridos, não conseguimos ver essas oportunidades e reclamamos que não temos oportunidades, mas elas estão ao nosso redor, nas pequenas coisas da vida, e são oportunidades preciosas para o desenvolvimento dos nossos talentos.
né? Eu vejo muitas vezes na igreja que não nos preocupamos no que temos para fazer, não vemos oportunidades. Não, mas não tem nada para fazer. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, já tem gente fazendo, está fazendo melhor do que eu. Não deixe para os outros a sua oportunidade. Não deixe ela se escorrer pelos meios dos dedos, porque haverá momentos em que você não terá mais oportunidade. Tá? Não despreze o dia das coisas pequenas, diz os profetas, na mensagem dos profetas menores, que ele diz lá, me perdi aqui a referência, mas ele diz: ai daquele que abandonar, né, ou que desprezar o dia das coisas pequenas. Um escritor por nome Walter Kasher, como eu consigo ler, ele diz: não despreze o dia das coisas pequenas, porque ele antecede o dia das coisas grandes. É assim que diz esse escritor Walter Kasher, né? Não despreze o dia das coisas pequenas, porque este dia antecede o dia das coisas grandes. Veja, para você que é mãe, o bebê que saiu pequenininho, né? Hoje é um grande homem, uma grande mulher, no sentido de estatura, ou que seja também de cultura. Às vezes você olha para o seu filho, né? Às vezes eu brinco muito com a irmã Reni, que ela é bem pequenininha e tem um filho que dá 2 tamanhos ou mais dela, né? Mas ele não nasceu daquele tamanho. As oportunidades nem sempre chegam para a gente já como 5 talentos, como grandes oportunidades e tal, de fazer o maior, o melhor e de nos envaidecer. Mas ela chega sempre pequenina, pequena oportunidade. Como também tive a pequena oportunidade em minha vida de um dia pregar na igreja pela primeira vez. Uma pregação muito diferente da que eu faço hoje. Não que fosse menor em conteúdo, mas da forma como organizei. Não tinha costume de fazer. E Deus me fez um pregador da palavra, um pastor, e estou nessa caminhada já desde 1976. Então, isso eu estou falando, queridos, para que você não perca as pequenas oportunidades que você tem em sua vida. Abra os olhos e veja que nas pequenas oportunidades podem estar as grandes soluções para a sua vida. Isso é importante, irmãos. Estar atentos, saber reconhecer as oportunidades que Deus te dá, é algo notável para cada um de nós, é algo notável para a sua vida. Então eu falei que as oportunidades são diferentes. Temos as espontâneas e, segundo, temos as oportunidades criadas. Tá? E as oportunidades criadas são aquelas que temos que criar pelo nosso próprio esforço e diligência, é claro. O trabalho de transformar as coisas comuns em coisas notáveis por suas mãos e por sua iniciativa. Isso é algo precioso, é algo importante para todos nós. E só quem sabe criar oportunidades poderá também esperar êxito ou, quem sabe, um bom êxito na vida futura, a partir de também sabermos criar estas oportunidades. Veja que nem sempre
a oportunidade se apresenta de modo atrativo ou convidativo para nós, muitas vezes elas vêm cobertas de dificuldades. Talvez, quem sabe, seja por isso que vêm as crises, e as crises é para se criar essas oportunidades. Muitos grandes investidores, que hoje existem como grandes empresários e por aí afora, começaram na crise porque não tinham o que comer e teve que começar com pequenas coisas. Então vejamos que cabe a você transformar as dificuldades em oportunidades. Para isso Deus nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá visão, nos dá crise e nos mostra coisas pequenas. Assim como a pequena sementinha de mostarda, que lançada na terra, que plantada, regada, cuidada, se transforma numa grande árvore. E concluindo aqui a nossa palavra, amados, a vida é a mais preciosa oportunidade que Deus deu para nós, que Deus deu para o homem, para a mulher, para os seus filhos, para os seus servos. Cabe a cada um de nós fazer destas oportunidades a bênção ou maldição. Cabe a nós, compete a nós fazer dela bênção ou maldição. Tudo vai depender da nossa mordomia, da nossa administração que temos para com as coisas que Deus tem nos dado, que seja conhecimento, inteligência, que seja tudo. Para se aproveitar as oportunidades, você precisa definir o que fará com os anos e o tempo que você tem pela frente. Como irá fazer e como chegará a seus ideais. Tudo depende da forma como você administra cada dia e cada situação que surge diante de você. Assim, a primeira coisa que você precisa é definir bem a sua vocação para que Deus, ou para o que Deus te chamou. Tá? Vou repetir aqui. A primeira coisa é que você precisa definir bem a sua vocação para o que Deus te chamou. E, ou seja, é diante dele que somos, aliás, diante dele somos responsáveis pelos nossos dons e talentos. Ok? E a segunda coisa, fundamental, é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Pois Deus sabe onde você se encaixa com perfeição e em quais escolhas você será mais feliz. E eu finalizo aqui com a seguinte palavra: seja um bom mordomo das oportunidades que Deus lhe dá. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Deus bendito e Pai celestial, o Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite, que nos mostra como devemos agir como mordomos, como servos fiéis, como bom administrador dos talentos que o Senhor nos dá, ou das oportunidades que o Senhor tem nos dado. Dá-nos sabedoria, ânimo e diligência, para que sejamos sábios nas escolhas
ou no aplicar bem aquilo que o Senhor tem nos dado. Que façamos a diferença, que sejamos achados fiéis em tudo aquilo, Pai, no acerto de conta que teremos com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, que esta palavra nos leve a refletir sobre tudo e todas as coisas, todas as oportunidades que Deus tem nos dado, que o Senhor tem confiado a nós. Oh Deus, não deixe que sejamos infiel ou infiéis a Ti sobre aquilo que o Senhor tem nos dado. Que sejamos diligentes, capazes de enxergar e fazer a Tua obra. Fica conosco, que esta noite seja uma noite de paz, que possamos botar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz por causa da consciência do dever cumprido. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas, em nossas fragilidades e faz-nos servos bons e fiéis. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Queridos, nós agradecemos a todos, vocês aí que estão conosco neste momento, ligados aqui na Palavra de Deus, e pedimos que vocês orem pela igreja, pelo nosso ministério, as nossas vidas, e também para aqueles irmãos que têm se achado enfermos e que precisam das nossas orações. Sexta-feira, às 20 horas, estaremos de volta aqui no Facebook e também em seguida no YouTube. Tá? Compartilhe a nossa ministração, o nosso culto para outras pessoas. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, aciona o sininho, dê um like. E domingo, às 19h30, estaremos no nosso culto presencial e também no culto em seu lar, né, culto pelo Face, pelo YouTube, né, lá na igreja. Olha, irmãos, dentro do percentual dos 30%, tem muitas vagas lá. E a gente conta com a sua presença. Tá bom, queridos? E não esqueça de, se você ainda não fez, entregue o seu dízimo, a sua oferta, para que Deus possa também nos ajudar a levar a sua igreja avante. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça do mantimento também para a cesta básica. Que Deus te abençoe grandemente em sua vida. Tá? E aqui fica o nosso beijo, o nosso aperto de mão e o nosso abraço bem apertado e carinhoso para você. E a pastora transmitirá a sua saudação. Uma boa noite. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Amém. Fale comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E graças a Deus, e muito obrigado pela sua presença conosco.